Olá! Nessa aula nós vamos começar a falar dos materiais e eu escolhi começar a falar sobre os estruturadores. Por quê? Porque os estruturadores, eles são a principal diferença entre os materiais usados para costurar bolsas. E, inclusive, são eles que vão tornar aquele tecido comum em um tecido mais rígido e bem estruturado, né, como o nome já diz, para que a gente consiga criar bolsas. Existem diversos tipos de estruturadores, mas aqui no projeto Aprendendo Costura, nós vamos usar exclusivamente as mantas, certo? O foco é que as nossas peças fiquem bem fofinhas, estruturadas, armadas com o desenho da modelagem bem visível. Então, as mantas, elas proporcionam isso com facilidade e por isso a gente vai usar isso. Além, quando a gente usa a manta, também é necessário atrelar, é quase que uma obrigação que a gente atrele uma tela C a essa técnica. Não é obrigatório, dá para usar a manta sem uma tela C, mas uma tela C enriquece ainda mais o trabalho, certo? Então, o estruturador, ele vai servir para isso, ele está diretamente ligado à beleza da tua peça. Ele vai proporcionar que a tua peça fique daquele jeito bem estruturado. Uma coisa interessante que, inclusive, foi uma das coisas que me despertou para essa questão, né, de que a escolha do estruturador faria total diferença na construção das minhas bolsas que eu costurava, é que quando eu comecei a costurar, em algum momento eu resolvi fazer, né, eu ainda não estava muito bem, mas eu resolvi fazer alguns estojos. E eu tinha comprado manta, certo? Fiz esses estojos com manta, tirei algumas fotos porque estava muito feliz, eu fiz eles e aquilo me deixou muito alegre. Eu acho que foi uma das primeiras peças que eu fiz que realmente deu aquele orgulho de ter costurado, né? Então, eu bati a foto e mostrei para algumas pessoas e acabei vendendo, né, para essas pessoas. Dentre elas, um amigo viu, gostou dos estojos, mas não tinha a cor que ele queria. Então ele perguntou: dá pra fazer um de outra cor? E por alguma razão, eu não sei qual, eu acabei fazendo o estojo sem usar a manta. O que aconteceu foi que quando ele viu o estojo, ele disse: tá certo, é igual o outro, mas tem alguma coisa diferente. E aquilo não encantou mais ele. O encanto que eu tinha passado na foto não teve procedência na vida real, né? Não teve procedência quando eu entreguei a peça. E o que aconteceu foi que ele acabou ficando com um dos estojos que eu tinha guardado pra mim, porque tinha uma tela C, porque tinha estrutura, tava firme, né? Tava com todo aquele desenho bem visível, e o outro não tinha. Então eu acabei ficando com o que foi colocado como feio. Essa história é para te deixar presente e tornar ainda mais evidente o quanto faz diferença que a gente estruture as peças, que a gente deixe a bolsa com uma estrutura interessante. Se você pensar por si mesma, as bolsas que costumam te chamar mais atenção, é muito comum que as bolsas que chamam mais a atenção da gente são aquelas que têm um desenho bem definido, que tem uma estrutura legal, né? Então, para as bolsas que você vai criar, não é diferente. É importante que você invista nisso. Então, agora que a gente já sabe o que é um estruturador, né, e qual a gente vai usar as mantas, eu queria te mostrar qual tipo de manta que você deve escolher para adquirir e começar a fazer suas peças. Aqui eu tenho 3 tipos de manta, né? Essas duas aqui são sem cola, são mantas acrílicas, né? Essa daqui não é acrílica, é uma manta de algodão. Mas essas duas aqui são sem cola, mantas conhecidas por ser manta sem cola. Essa daqui,
que é bem fofinha, parece grossa e tudo mais, essa daqui é uma que você deve evitar a todo custo. Evite, porque ela não vai dar o resultado que você precisa dessa estrutura, desse desenho, né, que a gente acaba conseguindo quando faz uma telacê, esse desenho no tecido, entende? Ela não vai dar essa estrutura, ela não vai dar essa firmeza. Então, é o tipo de manta que você deve evitar. Existem várias espessuras dela, tem umas que ficam dessa altura, mas elas não ajudam. Outro ponto em relação a elas é que elas também costumam engatar muito na máquina, então vai dar um trabalhão, então é melhor não usar. Essa aqui, ela é muito boa, ela serve. Essa daqui é uma manta de algodão usada em patchwork, certo? Ela é um pouco mais cara, ela é boa, né? Ela é grossa e ela deixa o desenho bem definido. Aqui eu tenho um exemplo, né, de um trabalho que eu usei ela. No entanto, quando a gente vai costurar bolsas, nós precisamos costurar várias camadas. Em alguns momentos a gente precisa costurar várias camadas de tecido. Então, essa manta não é adequada, porque quando você junta várias camadas dela, ela fica tão dura quanto um pedaço de madeira. E aí a agulha quebra com frequência e você não vai conseguir concluir a sua peça com facilidade. Então, eu diria que esse tipo de manta que você vê que é para patchwork, elas são sem cola, são compactadas assim, mas elas são para patchwork. Elas não são adequadas, porque elas são tão compactadas que aqui fica difícil da agulha perfurar. E aí você precisaria de uma máquina mais forte para realizar esse trabalho. E quais são as mantas que você vai usar? Agora que a gente já viu que não, né? Eu recomendo que você use as mantas com cola. Pode ser a manta R1 ou a manta R2. Você vai ver mais na frente que a gente nem usa essa função de cola, mas elas são mais compactas assim. Entende? Por terem cola, elas são mais compactas. Eu tenho preferência e recomendo que vocês também tenham preferência para evitar de errar, de que vocês comprem sempre essa daqui, que é a R2. A manta R2 é muito comum no mundo da costura, é fácil de achar nos armarinhos. Eu costumo comprar inclusive na internet em grande quantidade, já assim, coisa de 5 ou 10 metros, para poder não ter problema, né, de inconsistência nas bolsas, delas ficarem diferentes, porque dependendo da marca tem uma espessura diferente. Mas comprar na internet também é perigoso, porque quando a gente compra na internet não dá pra ver de fato se ela é realmente grossinha, e a gente precisa que ela seja assim, grossinha, para poder fazer aquele desenho da estrutura que eu te mostrei. Então, a recomendação sobre estruturador é: use mantas R2, né? Manta com cola do tipo R2. Se não tiver, caso você vá em algum lugar e não tiver, você consegue usar a manta R1. Mas você vai ter que observar se ela é grossinha assim, como a manta R2. Ou se ela for muito fina, é melhor nem usar, melhor não gastar com isso. Mas a recomendação são as mantas com cola, R2 ou R1. R1 em último caso, mas a R2 é a primeira opção. E aí você sempre escolhe a gramatura mais alta, a que for mais grossinha. Certo? Agora a gente já sabe quais são as mantas. Mas quais são as formas que a gente vai usar essa manta? Tem duas formas principais que a gente vai usar aqui no projeto Aprendendo Costura a manta. Como eu já te falei, para usar a manta, eu tenho como regra que você vai precisar fazer uma telacê. Então, a partir disso, você já sabe, a partir disso, você tem que entender essas outras duas formas que a gente vai usar a manta. A primeira forma é quando a gente usa tecido externo, posiciona tecido externo em cima da manta e mais manta. Eu não tenho mais nada, eu só vou colocar aqui o meu tecido, que era um tecido comum, né,
não tinha desenho nenhum, era um tecido liso. Eu particularmente gosto bastante dos tecidos lisos. E eu posicionei ele em cima da minha manta e fiz o desenho do matelassê, que vai pegar só no estruturador e no tecido externo. O meu forro vai ficar sem esse trabalho. A segunda forma é justamente fazer esse trabalho tanto no tecido externo, aqui, quanto no tecido de forro. E para isso eu vou formar camadas. No caso, eu formei aqui uma camada, eu posicionei o meu forro embaixo, coloquei a manta, né? Coloquei a manta aqui e depois coloquei o meu tecido externo. Juntando essas 3 camadas, eu fui e fiz o meu matelassê. Então tem essas 2 formas. Mais na frente vocês vão ver aulas específicas, né, mostrando como fazer esse matelassê, principalmente o matelassê com essas 3 camadas, fazendo, porque a gente vai precisar fazer ele em peças bem grandes. Então, mas ainda assim, eu queria te mostrar aqui na prática como é que a gente faz esse matelassê. E como esse de 3 camadas é o mais complicado, é o que acaba ficando um pouco mais confuso, a gente vai ver ele. O que você tem que entender é que, quando for fazer o matelassê simples, como esse daqui, a principal diferença vai ser que você não vai ter o tecido de forro atrás. Então, tem algumas preocupações que você tem ali com aquele de 3 camadas, que você não vai ter com esse. Por exemplo, se eu faço esse matelassê aqui, quando eu faço um matelassê com apenas 2 camadas, eu não preciso preocupar com a cor da linha que está no fundo. Então, por padrão aqui, para garantir que o meu matelassê vai ficar bonito, eu decido usar a mesma linha que eu uso em cima. Então, eu uso linhas de cores iguais para fazer esse matelassê. O que a experiência me ensinou é que algumas vezes eu, no início, com preguiça, eu não tenho outra desculpa, né? Com preguiça de trocar a linha da bobina, acabei tentando fazer o matelassê em um tecido que inclusive era amarelo como esse, mas a linha de baixo estava preta. E isso causou uma espécie de sombreamento aqui nas costuras e não ficou nada bonito. Então, quando for fazer esse simples, você deve usar a mesma linha, a mesma cor de linha que já está usando aqui em cima. Já nesse daqui de 3 camadas, você conseguir observar, aqui eu tenho uma linha rosa, na parte de cima eu estou usando uma linha rosa, semelhante à cor do tecido, mas no verso, as cores que eu tenho são branco e cinza. A linha rosa não caberia aqui, então eu usei na bobina uma linha branca. E aí as costuras, elas me mostram mais o desenho do que a cor da linha, né? O que é interessante, realmente o que eu queria. Nesse caso aqui também, uma coisa importante que a gente precisa ter atenção é que quando eu for fazer, eu vou precisar ter mais atenção ainda, né, com a questão da tensão da linha. Então, eu preciso observar que essa tensão esteja adequada para que aqui só apareça a linha branca e aqui só apareça a rosa, ok? Então, agora a gente vai ver aqui na prática como fazer esse matelassê, certo?